Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à linha de Cultura e Processos Educacionais do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás. Esta live faz parte do projeto de extensão, cujo nome é Diálogos Online sobre Educação. Estaremos com vocês periodicamente, com entrevistas, com palestras, conferências e alguns chats informais falando sobre educação. Então, convidamos a todos que divulguem nossas lives, que estarão também no YouTube da UFG, no YouTube oficial. Quero dar as boas-vindas a todos que nos assistem e também aos nossos colegas. A nossa linha é composta de alguns professores que estão vinculados às temáticas sobre a cultura com vínculo na educação. Eu vou chamá-los aqui. Primeiramente, a professora doutora Márcia Ferreira Torres Pereira, que faz parte da nossa linha. O professor doutor Márcio Pena Porte Real. A professora doutora Silvia Rosa da Silva Zanola. E eu com vocês, professor doutor Wilson Alves de Paiva, que coordeno esta linha. A professora Solange também estava conosco, porém, aposentou recentemente. Bom, nossa linha, que é de Cultura e Processos Educacionais, discute a educação na perspectiva de suas estreitas relações com a cultura em geral. Ou seja, procura entender os processos educacionais a partir dos seus fundamentos teóricos e metodológicos, com a ajuda da filosofia, da psicologia, da sociologia, da antropologia e de outras ciências afins, mediados pelas diversas manifestações culturais. Resumidamente, são esses os eixos que orientam as pesquisas dos professores vinculados à linha, principalmente com foco nas aproximações entre educação, subjetividade e cultura e a vinculação entre universidade, pensamento e cultura, produções estéticas, etc. Quando falamos assim, fica sempre a questão, né? O que é cultura? É algo que sempre nos perguntam, sempre somos questionados sobre isso. O que é cultura, afinal de contas? Bom, essa é uma boa pergunta, sobre a qual têm-se realizadas muitas discussões ao longo dos séculos. Em termos gerais, né, cultura, no seu sentido mais amplo e até mesmo etimológico, vem do verbo latino colere, que significa cultivo, cultivar, no sentido de cultivo do espírito, referindo-se, claro, à formação humana, sua melhoria, seu desenvolvimento e seu refinamento e os produtos simbólicos que advêm dessa ação do refinamento. Então, historicamente, o termo ganhou diversos significados, desde os gregos antigos, que elaboraram essa ideia de refinamento espiritual no sentido intelectual, passando pelos medievais, né, que deram um sentido mais metafísico, mais místico, até os nossos modernos e contemporâneos. Na modernidade, filósofos como Kant e Hegel deram prosseguimento ao sentido de ilustração, bem no sentido do movimento iluminista, né, que a Aufklärung deu a essa palavra, mesmo no sentido do refinamento do espírito, entendendo isso como algo puramente intelectual e literário e também enciclopédico. Quer dizer, fomentando aquilo que o sociólogo Norbert Elias chamou de processo civilizador. Por outro lado, desenvolveu-se também um sentido antropológico, que varia desde o sentido mais amplo, dado pelo antropólogo Edward Taylor, para quem cultura é um conjunto complexo de toda a produção humana, incluindo conhecimentos, crenças, arte, a moral, o direito, os costumes e etc. Inclui tudo, basicamente. Essa é a concepção bem ampla dada por Taylor. Mas de lá para cá,
Outros fizeram um refinamento desse conceito, e temos, por exemplo, outro antropólogo, que é o Clifford Geertz, que identifica como a rede de significados e como resultado, e como fruto dessa produção. Outros também, como, por exemplo, Homi Bhabha, procuram identificar mais as diferenças que existem entre uma cultura e outra, e assim por diante. E falando de diferenças, nós temos o costume de nos referenciarmos muito a Lévi-Strauss, que foi um antropólogo francês, inclusive esteve aqui no Brasil bastante anos, foi um dos fundadores da USP. O Lévi-Strauss procura mais as invariantes da cultura, procurando focar mesmo quais são os elementos estruturais que estruturam uma determinada cultura ou outra. Enfim, a lista é longa e não exclui nem os poetas. Por exemplo, o poeta inglês radicado nos Estados Unidos, T.S. Eliot, né, define cultura como os traços que identificam um povo. Isso para ele que é a cultura. E também tem os sociólogos, né, que seguem mais ou menos antropólogos, como faz Anthony Giddens, ou mesmo Dennis Push, que avança em valorizar os particularismos e as situações dinâmicas que promovem os encontros e as trocas culturais. E não podemos deixar de falar dos filósofos, que retomam essa questão. Por exemplo, Terry Eagleton, que se dedica a isso, publica um livro sobre a questão da cultura e reafirma a ideia da cultura como principal vetor de autoafirmação humana, seja na unidade ou seja na pluralidade. Por quê? Porque é ela que vai constituir o sujeito, sua personalidade, como afirmou, por exemplo, Theodor Adorno, que a nossa colega Silvia conhece muito bem. Bom, mas outra questão que sempre nos fazem, fazendo essa reflexão rápida, depois eu passo para os nossos colegas. A outra questão que sempre nos fazem é por que os aspectos culturais são importantes? Exatamente, ensaiando aqui uma resposta, exatamente porque são eles que constituem a personalidade, a identidade da pessoa humana e a caracterização dessa pessoa junto à comunidade e a comunidade junto à ideia de povo, de nação, etc. São eles, então, que encaminham, para bem ou mal, suas visões de mundo, suas produções e sua criatividade. Tome, por exemplo, a cultura popular, a sua riqueza e sua importância para a educação, desde os mitos, lendas, folclore, artesanato, a música, o teatro e as demais manifestações. Considere como será sensível aquele que passou por uma formação estética, como defendeu Schiller, um filósofo, ou aquele que entendeu de forma crítica os mecanismos da indústria cultural e os seus processos de alienação, como discutem os frankfurtianos. Ou mesmo lá atrás, no século XVIII, quando Rousseau nos chamou a atenção para a importância que se dá de se desenvolver uma razão sensitiva. E isso não é outro, o escopo do Emílio, por exemplo, né? O tratado de educação mais lido de todos os tempos. A formação do Emílio é uma formação estética, uma formação pela sensibilidade, portanto, uma formação cultural. De modo que cada um de nós, professores, pesquisadores e membros desta linha, navegamos, digamos, nesse oceano, mas em barquinhos distintos. Por isso que, como coordenador da linha, eu vou agora convidar os colegas para fazer sua apresentação pessoal e falar um pouco de suas reflexões, primeiro do seu currículo, depois suas reflexões, suas pesquisas, os grupos que participam e suas temáticas. Vamos fazer por ordem alfabética? Então, eu vou chamar primeiramente a professora doutora Márcia Ferreira Torres Pereira. Professora, a palavra é sua. Boa noite a todas, a todos, né? Nesse momento especial aqui, onde nós apresentamos as nossas produções, as nossas participações, pesquisas e estudos na linha de cultura e processos educacionais. Meu nome é Márcia Ferreira Torres Pereira, sou graduada em Psicologia e Pedagogia, com mestrado e doutorado em Educação pelo Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, com ênfase na teoria crítica da Escola de Frankfurt. Realizei estágio sanduíche, intercâmbio
do PPGE com a Universidade Federal de São Carlos, fiz o pós-doutorado também pela Universidade Federal de São Carlos, com apoio da Universidade de York e também a Universidade de Frankfurt. Eu atuo como pesquisadora nas áreas de educação, psicologia, social e filosofia, desenvolvo pesquisas na ênfase da teoria crítica frankfurtiana sobre autoridade docente, adoecimento docente, concepção de infância, literatura, violência, cultura letrada e cultura digital. Sou pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisa em Teoria Crítica e Educação da Universidade Federal de São Carlos e do Núcleo de Estudos de Educação, Violência, Diversidade e Arte e Vida da Universidade Federal de Goiás, especialmente coordenada pela professora Silvia Zanola e professora Rita Márcia Magalhães Furtado, e coordeno o projeto de pesquisa Literatura, Memórias e Testemunhos de uma Realidade. A minha abordagem, então, está toda direcionada aos estudos dos frankfurtianos, especialmente Adorno, Benjamin, Marcuse e Max Horkheimer. Além disso, nesse projeto de pesquisa, pelo qual nós estamos trabalhando atualmente, nós temos todo um repertório, né, onde tem-se em mente uma produção simbólica que autoriza a crítica da literatura na possibilidade de fomentar questões que requerem reflexões sobre o que se constitui a formação no sujeito como forma de uma resistência para o não apagamento desse sujeito na cultura que estamos vivendo. Ao proporcionar, então, uma reflexão sobre uma realidade, respondendo ao modo o não ignorar o potencial crítico que recai sobre ela. Então, estamos trabalhando nesse sentido, sobre a cultura letrada, nessa perspectiva dos estudos da literatura, que envolve também a diversidade e a infância. Ainda temos um projeto que eu desenvolvo na perspectiva do meu pós-doutorado, que é a cultura digital, sobre uma perspectiva também teórico-crítica da formação, da pseudoformação, que também envolve uma cultura nos tempos atuais. Então, é isso. Agradeço a oportunidade, passando já para outros colegas que vão apresentar. Desde já, agradeço toda a participação de vocês. Obrigada. Obrigado, Márcia. Apraz-me agora convidar o professor Dr. Márcio Pena Corte Real, também vai fazer sua apresentação. Boa noite, professor Wilson. Boa noite a todas e todos. Quero cumprimentar aqui em nome do professor Wilson, as colegas da linha que estão aqui, cumprimentar a professora Daniela, nossa coordenadora do programa, e dizer que tenho me somado ao trabalho que os colegas fazem na linha de cultura e processos educacionais, justamente tentando desenvolver trabalhos e estudos que tratam das relações entre arte, cultura e educação em diferentes espaços, dos movimentos sociais, passando pela educação formal, a investigação das práticas culturais dos afrodescendentes. E, nesse sentido, recentemente eu tenho me dedicado a um projeto de pesquisa que analisa o contexto do centenário do nascimento de Paulo Freire, que foi celebrado o ano passado, e tenho feito uma série de ações nesse sentido, como participado de diversas lives promovidas por diferentes instituições. Algumas delas estão disponíveis na internet, no próprio canal da UFG. E no programa de pós-graduação em educação, fruto da pesquisa que eu desenvolvi no doutorado sobre as musicalidades das rodas de capoeira, ocasião em que fiz parte do núcleo de educação intercultural e movimentos sociais da Universidade Federal de Santa Catarina, coordenado pelo professor Reinaldo Matias Fleury. Eu tenho desenvolvido pesquisas sobre as práticas culturais dos afrodescendentes e tenho orientado no programa de pós-graduação estudantes que têm abordado essas temáticas nos seus estudos. Nesse contexto,
tenho me dedicado à administração de 2 disciplinas nos últimos semestres, que foram práticas culturais e educação, e mais recentemente ainda uma disciplina intitulada Cultura, Formação Social e Educação, uma introdução aos intérpretes do Brasil. As orientações que eu tenho desenvolvido, elas tratam de diversos aspectos, não é, relacionados à cultura e educação, como a relação entre educação e tecnologias, a participação das mulheres no universo da música sertaneja, que foi desenvolvida pela Ana Flávia, a pesquisa do Adnelson, que tratou da questão do conhecimento na área da educação física, dando ênfase à didática desenvolvimental, a Jaqueline, que vem fazendo um estudo na perspectiva do Bourdieu, de como se constitui a discussão de gênero na Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, o Joandres, que vem tratando aqui no âmbito da UFG, sobre como se dá o processo de implementação dos cursos de graduação na área na modalidade de educação à distância, a Márcia, que tratou da contribuição de Paulo Freire para a educação e tecnologias, mais recentemente a Carolina, estudante de mestrado, vem tratando da cultura afro, seus processos educacionais no contexto do debate da educação decolonial e as relações de saber e poder. A Iolene vem tratando da questão da cultura digital no âmbito da educação dialógica. E a Késia, que é outra acadêmica de doutorado, vem fazendo uma discussão sobre a contribuição da canção em Milton Nascimento para a reflexão da formação humana. Então, são temáticas como essas que eu venho abordando e tratando no trabalho, na pós-graduação, fazendo esse debate que fizemos na linha sobre a cultura e os processos educacionais, tentando compreender como que se estabelecem e são vividos os processos educacionais em diferentes espaços, desde a educação formal, aos movimentos sociais e o cenário das práticas culturais, procurando compreender, principalmente a partir da perspectiva da investigação ação educacional, da educação dialógica e da sociologia da cultura do Pierre Bourdieu, como os diferentes grupos sociais se posicionam na vida e sociedade e têm diferentes possibilidades de acessar o conhecimento educacional, seja ele por meio da educação formal promovida pela escola ou a educação que pode ser vivida nos diferentes espaços da convivência humana, como são os movimentos sociais e as práticas culturais. Obrigado, colegas. Márcio, obrigado também. Vocês que nos ouvem estão percebendo pela exposição dos dois que o prospecto ou o âmbito da compreensão de cultura e aplicação do termo para educação é bastante amplo. Então, quem está pensando em fazer um projeto, submeter, seja ao processo do mestrado, seja do doutorado, existem inúmeras possibilidades. Agora eu vou chamar a nossa colega que está em estágio pós-doutoral no meio do Oceano Atlântico, na Ilha dos Açores, que é a professora doutora Silvia Rosa da Silva Zanola. Boa noite. Quero cumprimentar a todos e a todas, os colegas e também os demais que estão aqui nos acompanhando. É muito bacana, é muito legal estar aqui. Como disse o professor Wilson, né, estando distante, mas podendo vê-los, ao menos vê-los e conversar com vocês. Então, eu fico muito feliz, de verdade, de estar aqui. E como o nosso tempo é pouco, me parece que entre 5 a 7 minutos, então eu resolvi que vou aproveitar esse tempo para me apresentar, porque eu já tenho uma certa estrada, acho que sou a mais velha do grupo, né, Wilson? E aí eu tenho essa estrada maior, eu não vou mencionar aqui os orientandos, são muitos, de mestrado, doutorado, TCC, e muitos colegas maravilhosos, companheiros que estão conosco nos grupos, nas pesquisas, mas de antemão, não podendo mencioná-los, porque são muitos, eu já deixo aqui o meu abraço,
e o meu respeito, o meu carinho, porque essas pessoas estão conosco o tempo todo no trabalho e são muito importantes. Sem os nossos colegas, por exemplo, dos núcleos de estudos, nós não conseguiríamos produzir, escrever, pesquisar, né? Então, eu vou partir, então, para essa apresentação. Como fui apresentada, eu estou na UFG há algum tempo, 25 anos, hoje eu estava me preparando para fazer essa fala e falei, poxa, 25 anos, né? Eu estou quase, né, aposentando, daqui a alguns anos estarei aposentando. Eu sou graduada em Psicologia e Serviço Social, eu tenho as duas graduações, mestrada em Psicologia Social, tenho doutorado e pós-doutorado em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pela USP. Eu estou no meu segundo pós-doutorado, conforme o professor Wilson comentou, aqui nos Açores. E aí, também tem um dado que eu acho que é bacana, é que eu consegui me titular, né, pela UFG em 2018, então hoje eu sou professora titular, eu tenho muito orgulho disso. Eu estou atuando na graduação em Psicologia e na pós-graduação em Educação. Na pós-graduação em Educação há 22 anos. Incrível, né? Como que passa rápido? 22 anos, parece que foi ontem. Então, eu tenho experiência em pesquisas com ênfase em psicologia social, psicologia da saúde e psicologia educacional. Trabalho também com psicologia da cultura, psicologia da comunicação. Todos esses estudos a partir da abordagem da teoria crítica da Escola de Frankfurt, que é realmente a linha de pensamento no qual eu me filio. Eu desenvolvo estudos, atividades e pesquisas sobre indústria cultural, infância, educação ambiental, consumo e violência, pena de morte e direitos humanos. Então, eu estou mencionando aqui todas as pesquisas todos os campos de pesquisas nos quais eu já me vinculei. Então, como a minha trajetória é um pouco ampla, então são muitos os temas, e aí eu vou citar para vocês rapidamente, tá? Trabalho também com metodologia do ensino superior, fiz uma pesquisa longa sobre jogos eletrônicos e formação de valores, tenho trabalhos, livros, artigos e pesquisas sobre identificação de crianças com videogame, comunicação e cultura, como eu disse há pouco, né? Teorias da aprendizagem e do desenvolvimento, racionalidade, trabalho, adoecimento, quase todas essas temáticas nós temos livros publicados. Trabalhamos também com instituições e sociedade, arte, poder e cultura. Eu sou uma das coordenadoras também do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação, Violência, Infância, Diversidade e Arte, que é o NEVIDA, que está sediado na Faculdade de Educação. A linha na qual eu me vinculo no NEVIDA é Teoria Crítica, Cultura e Educação. E essa linha do NEVIDA se vincula, por sua vez, ao PPGE pela Cultura e Processos Educacionais. Nós desenvolvemos várias atividades e estudos voltados para a pesquisa, o ensino e a extensão. E aí eu quero destacar aqui uma parceria, são muitas parcerias, mas esta especialmente eu destaco porque ela é muito significativa para a educação, né? Que com várias entidades no combate à violência por meio da participação na rede de atenção a crianças, adolescentes e mulheres em situação de violência em Goiânia. Então, para nós, né, do grupo, é muito importante essa parceria. E aí nós temos vários projetos voltados para atender a sociedade, incluindo a coordenação de um projeto de pesquisa que contou com uma equipe multidisciplinar e elaborou a cartilha O que é Violência. Essa cartilha, ela contou com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, a FAPEG, e foi distribuída em todas as escolas públicas e particulares do estado de Goiás, bem como em instituições diversas, movimentos sociais, entidades representativas de direitos humanos, de minorias e religiosas.
Eu destaco também que nós tivemos outras pesquisas que foram financiadas pela FAPEG, portanto, a gente tem essa parceria com a FAPEG. A FAPEG tem sido, né, uma agência de fomento importante para que a gente possa desenvolver essas pesquisas. No ano de 2020, essa mesma cartilha ela foi atualizada e foi produzida por nós, pelo mesmo grupo do Nevida, em versão online, e ela está disponível no YouTube. Depois vocês acessem, vale a pena. Acho que é importante acessar, apresentar para as crianças. E ela foi lançada na campanha nacional do Faça Bonito, de 18 de maio. Faça Bonito, 18 de maio, comemora nacionalmente o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, desse modo, a linha de pesquisa Cultura e Processos Educacionais é hoje uma referência como possibilidade de articulação do PPGE, da Faculdade de Educação, da UFG, e a sociedade como um todo. E nós esperamos vocês na UFG, e eu agradeço a oportunidade aqui. Obrigado, Silvia. Aliás, você aqui no chat foi chamada de diva, viu? Mas... Obrigada. Bom, agora nós vamos chamar a professora doutora Rita Márcia, que estava também em estágio pós-doutoral em Portugal, mas já voltou e está conosco. Posso, Wilson? Boa noite a todos e todas. Eu gostaria de agradecer a fala dos colegas. Eu estou em sala de aula aqui no campus, né? O horário foi coincidente, mas então eu abro esse espaço para essa fala, que os colegas já disseram da importância da linha de cultura e processos educacionais. Eu também, como Silvia, começo falando um pouco da minha trajetória pessoal. Eu penso que isso é importante porque diz um pouco dos professores que compõem a linha de cultura e processos educacionais. Eu vou tentar não me repetir muito, mas e também falar um pouco dessa produção que temos na linha das áreas que atuamos e das orientações que desenvolvemos, os projetos que desenvolvemos também nesse âmbito. Eu atuo nas licenciaturas na graduação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, mas estou vinculada à linha de Cultura e Processos Educacionais do Programa de Pós-Graduação em Educação, né, juntamente com os colegas que já se apresentaram aí, de quem os colegas com os quais eu tenho um prazer enorme em trabalhar, em desenvolver projetos conjuntos. Eu sou graduada em Pedagogia. O meu mestrado e o doutorado foram ambos na área de educação, específicos na área de educação, sendo que o mestrado realizado neste programa de pós-graduação em educação da UFG e o doutorado realizado na Faculdade de Educação da Unicamp, da Universidade Estadual de Campinas. Na Unicamp, eu desenvolvi uma tese chamada O Olho que Sente e Pensa, a estética fenomenológica de Michel Dufresne e as suas implicações para a educação. A partir do estudo dessa tese, todas as minhas pesquisas, desde 2009, quando eu entro na UFG, e começo a desenvolver o trabalho na pós-graduação em 2012, todos os trabalhos são direcionados à estética, não necessariamente fenomenológica, porque a ampliação desse campo se dá também através das pesquisas, e sobretudo de pesquisas conjuntas, mas a estética está sempre presente, como essa área da filosofia
né, que serve como um balizamento e como uma mediação entre o sensível e o inteligível. Eu penso que isso é de uma extrema importância para a pedagogia, sobretudo, e o último projeto que eu desenvolvi e encerrei agora no dia 31 de julho, que foi do meu segundo estágio pós-doutoral na Universidade de Lisboa, ele foi feito pensando nisso, exatamente nessa importância da estética para a pedagogia. É um projeto que se chama Pedagogia Estética, a Imagem, o Gesto e a Palavra como Formas Pedagógicas de Conhecimento Transversal. O estágio pós-doutoral que eu desenvolvi foi supervisionado pelo professor Jorge Ramos Duó. Anteriormente, entre 2013 e 2014, eu desenvolvi também uma pesquisa de estágio pós-doutoral na Universidade de Paris 3, Sorbonne Nouvelle, na França, supervisionada pelo professor Bruno Pequignot, e, atualmente, a professora Silvia e eu coordenamos o núcleo de pesquisa em educação, violência, infância, diversidade e arte, que é o NEVIDA. E o NEVIDA possui duas linhas, então, assim, mesmo que falando de mim, do trabalho que desenvolvo, hoje eu já não me vejo atuando na linha de cultura e processos educacionais sem estar no NEVIDA, né, que é esse núcleo que tanto nos acrescenta. Nesse âmbito do NEVIDA, a professora Silvia já citou a linha Teoria Crítica, Cultura e Educação. Eu cito, então, nós temos duas linhas de pesquisa no NEVIDA, as pesquisas desenvolvidas no âmbito da linha Estética, Educação e Processo de Criação, da forma como estas enfatizam as teorias e práticas que contribuem para a gênese, o desenvolvimento e a transformação dos processos de criação e as implicações que tais transformações trazem para a experiência estética. Nesse sentido, os estudos propõem uma análise histórica dos movimentos artísticos e estéticos no campo complexo dos processos de criação, imaginação e reflexão, bem como suas implicações nos contextos educacionais. De modo geral, o objetivo é o de referendar os projetos de pesquisa que envolvam arte, cultura, estética e educação. De modo estrito, o objetivo é o de impulsionar uma dinâmica de pesquisa que proponha uma aproximação das condutas criativas, dos processos de imaginação, das práticas artísticas, da reflexão sobre os conceitos e os modos de representação, como uma forma de pensar sua vinculação estética. Assim, a linha de pesquisa envolve a análise da inserção da arte no campo social, dialogando com a atualidade dos processos criadores e com as problemáticas que estes suscitam no cotidiano, visto que o real oferece um campo infinito de observação, de interrogação, de análise e de interpretação que tais processos ampliam a análise estética de uma certa forma para além da arte. Então, a princípio, a arte está permeando todo esse processo, mas nós entendemos também que a estética está presente na política, está presente nas instituições como um todo, não só pela questão da forma a ela inerente, mas também pela questão conceitual e teórica que permeia esse campo de estudo. Nesse sentido, o caráter indisciplinar e todas as possibilidades transversais que retomam as questões já postas apresentam-se também como um espaço de prospecção que permitem pensar as novas aproximações e concepções ligadas às transformações advindas da diversidade de interesses convergentes nesses campos específicos de estudo. Então, falar desta linha, falar da linha de cultura e processos educacionais, dos trabalhos que desenvolvemos dentro da própria linha, que engloba o NEVIDA como grupo de estudo, e que dentro do NEVIDA temos, das duas linhas, na especificidade da linha de estética, educação e processos de criação, 2 projetos de extensão, o Pensar o Ver e o CineVida, nós também pensamos
que uma linha de cultura no programa de pós-graduação relacionado a esses processos educacionais, ela diz da importância também da participação da sociedade como um todo nesse processo, e por isso essa atuação, tanto na pesquisa, no campo teórico, no campo empírico, mas que também perpassa por toda essa proximidade com a sociedade. A professora Silvia já disse dos projetos vinculados que atendem as escolas diretamente, o professor Márcio, o professor Wilson, a professora Márcia. Então, é dizer disso, da importância de uma linha que dialoga diretamente com a sociedade. É essa a nossa intenção, com todos os processos de orientação que temos. As dissertações e teses produzidas ficam disponíveis na página da pós-graduação em educação. Então, é um convite também para que conheçam o trabalho da linha. Eu agradeço, muito obrigada, boa noite a todos, todas e todos. Obrigado, Rita, que, embora esteja em sala de aula, se esforçou para estar conosco aqui nesta noite. Bom, por fim, como eu disse, meu nome é Wilson. Marcou o horário, acabei de participar de uma live. Tá bom, Rita. Minha formação é em educação e em filosofia, tanto no mestrado quanto no doutorado, e com foco no pensamento do filósofo genebrino Jean-Jacques Rousseau. E, portanto, eu não estou na linha de fundamentos, que eu poderia estar lá, eu preferi a linha de cultura, porque no pós-doutoramento eu encaminhei para os campos culturais. O meu primeiro pós-doutoramento foi na University of Calgary, no Canadá, quando eu pesquisei a diversidade cultural, a formação da identidade e a preservação da cultura luso-brasileira em um ambiente dominado pela cultura anglofônica. Eu fiz estudo de uma escola portuguesa na cidade de Calgary. E achei bem interessante porque os portugueses, os descendentes, vão perdendo a sua cultura, e a escola parecia ser algo assim como resistência cultural para poder estabelecer um espaço de trocas culturais. Bom, também o segundo pós-doutoramento já foi na Université Sorbonne, em Paris, quando eu pesquisei a parte estética de Rousseau, do pensamento de Rousseau, não no sentido da literatura, mas no sentido da paisagem, do jardim. E Rousseau é sempre o meu tema, porque eu sou, digamos, um especialista, é aquele que eu prefiro o nome leitor, um leitor do pensamento de Jean-Jacques Rousseau. Então, inclusive a partir dessa pesquisa, produzi um e-book com fotos de jardins do interior da França, Paris, Genebra, e está no prelo, vai sair daqui uns dias, daqui para o próximo ano, vai sair pela editora, pela gráfica da própria universidade. E será também distribuição gratuita. Enfim, gosto muito de refletir sobre a cultura, tanto erudita quanto popular. Organizei um livro que resultou de uma pesquisa que nós fizemos, financiada pelo CNPq, das Folias de Reis e Trindade, que é uma manifestação popular muito interessante. Também coordeno o NEPEF, que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa em Filosofia e Educação, e tenho vinculado ao NEPEF 2 grupos de estudos, que é o Filocult, que é o que explora diversos aspectos da cultura, da formação, incluindo fundamentos históricos e filosóficos da cultura, a relação natureza e cultura, natureza e formação, bem como os conceitos em torno da ideia de cultura. Vinculado a esse grupo está o projeto Por uma Estética da Formação Humana, Percursos e Fundamentos Culturais. E o outro grupo que eu coordeno, foi criado agora recentemente, é um grupo interamericano, chamado Rei Rousseau, pronunciado assim porque é em espanhol língua oficial, que é um grupo que reúne pesquisadores de vários países ibero-americanos, desde o Chile até o México, mais de 30 pesquisadores em torno do pensamento de Jean-Jacques Rousseau. E no próximo ano nós vamos oferecer um ciclo de conferências, com 8 conferências ao longo do ano, com convidados, membros desse grupo. Então já fiquem de sobreaviso sobre isso, porque o espanhol é uma língua que dá para compreender facilmente. Tenho, portanto, orientandos em Rousseau,
em Nietzsche. Recentemente, a Janaína defendeu o trabalho com o aspecto da cultura e daquilo que Nietzsche chamou de filisteu da cultura, que é uma crítica que ele fez no seu tempo e que serve, às vezes, para o que nós vivenciamos hoje. Tem também orientandos na cultura desportiva, na literatura, agora 2 estudantes internacionais de doutorado, um da Colômbia e uma da Venezuela, chegaram na semana passada e vão ser meus orientandos no campo da literatura. E trabalho também com filosofia para criança, né? Matthew Lipman, um vínculo em Rousseau, que é o caso de um dos mestrandos. Ofereço periodicamente no PPG a disciplina de Filosofia e Educação Rousseau, que é o subtítulo, e também Filosofia e Educação, o Liberalismo Clássico. E no próximo ano estamos desenhando uma disciplina internacional com convidados de várias partes do mundo para falar a respeito dos problemas contemporâneos para a educação. Então, acho que basicamente é isso em termos de apresentação pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas reflexões, dos projetos que estão vinculados aos nomes da nossa linha e que se sintam instigados a ler sobre esses projetos e participar da nossa linha de pesquisa e estudos. Nós dissemos no início do chat que agora, ao final, antes da despedida, nós abriríamos para uma possível, para as dúvidas, se houver alguma dúvida, alguma interrogação. Eu acho que há tempo suficiente, rapidinho, para umas 2 questões, se houver. Se não houver, eu quero fazer uma questão. Eu estou acabando de olhar aqui, Silvia, não há. Então, por favor, eu passo para você. Então tá, eu vou fazer uma questão. Eu quero fazer uma questão para a professora Márcia. Professora Márcia, como você se sente hoje, estando aqui nesse lugar de professora do PPGE, tendo sido aluna da graduação e da pós-graduação da Faculdade de Educação da UFG? Boa noite. Não podia deixar de mencionar isso, né, Silvia? Como a gente caminhou, né? E eu agradeço muito esse processo que eu vivenciei na graduação, no mestrado e no doutorado. E a Silvia foi a minha orientadora, gente. Então, é muito importante falar sobre isso, até porque quantos de vocês estão aqui e que podem chegar a essa oportunidade maravilhosa, tendo orientadores que nos estimulam, que nos formam, que nos dão caminhos e possibilidades de crescimento, de autonomia. Então, o sentimento é algo... eu já parei para pensar sobre como falar sobre isso. E ainda estou em processo de elaboração, viu, Silvia? Porque é algo que são tantos anos, eu estou há 17 anos no Univida, né, acompanhando todo esse trabalho que as coordenadoras mencionaram, e é da ordem delas realmente apresentarem o trabalho. Não me vi em condições de falar sobre essa coordenação, porque é delas, né? E quantos de nós, né, alunos que estão aqui presentes, né, no chat a gente tem visto, agradeço a presença de todos os que estão aí, com essa possibilidade, essa abertura. Então, a princípio, o que eu vejo é que a possibilidade e as pontes que são criadas para que nós possamos continuar, né, na responsabilidade daquilo que recebemos, devolver a esse grande projeto de pós-graduação aquilo do pouco que nós conseguimos alcançar, para dar continuidade àqueles que estão indo e àqueles que estão chegando. Então, eu só tenho a agradecer à Univida, à universidade, à Faculdade de Educação, aos colegas,
né? A professora Rita Márcia também, que caminhou junto, né? Onde nós fizemos disciplinas, a parceria de hoje, e sempre lembrando, né? Que podemos ser colegas, mas trazemos a nossa bagagem, a gratidão e o reconhecimento de que os nossos professores trouxeram a origem daquilo que podemos continuar. E eu espero continuar e de fazer caminhos como fizeram para mim. Obrigada, gente. Obrigada, Silvia, pelo carinho e pela pergunta. Não foi nada combinado, viu, gente? Eu sei. Certamente que não. Pessoal, vocês que estão conosco, podem enviar questões também para os e-mails dos professores que compõem a linha. Vocês podem entrar no site da Faculdade de Educação, olhar em corpo docente, há lá a lista dos professores, o currículo Lattes e o e-mail para entrar em contato. Então, vocês podem entrar em contato diretamente com os professores, enviando-lhes as questões, as dúvidas que vocês, porventura, tiverem. Ok? Então, nós ficamos muito agradecidos pela presença de todos, queremos agradecer-lhes por nos ter acompanhado, por nos ter assistido e ouvido. Quero agradecer aos colegas que estiveram aqui conosco nesta noite, né, professor Márcio, professora Rita Márcia, a professora Márcia, a professora Silvia, e as meninas que nos auxiliam aqui, a Ellen e a Moni, que vocês não as viram, mas estão aqui no suporte técnico, sem elas não seria possível essa live. Muito obrigado por nos assistir nessa noite e aguarde que em breve nós teremos mais vídeos produzidos por essa linha. Entrevistas, debates, discussões, conferências, vamos convidar egressos dessa linha, portanto, os alunos que defenderam já o mestrado ou doutorado, logo serão convidados também para vir e compartilhar tanto as suas experiências, se fizeram, sobretudo, doutorado sanduíche, como também a sua produção, porque às vezes a produção fica engavetada, se não há publicação, quase ninguém fica sabendo. Então, essa é uma oportunidade também de trazer os nossos egressos e falar como foi, qual foi a pesquisa desenvolvida e assim por diante. Mais uma vez, muito obrigado a todos, então, até breve.